momento Papo de Mãe está no ar. Quando uma mãe gosta de esportes radicais, será que ela faz o tipo mais liberal ou a preocupação com os filhos é ainda maior? Você, por exemplo, ficaria tranquila em deixar seus filhos pularem de paraquedas, encararem uma corredeira de rio ou mergulhar em águas profundas? Olha, a mãe da Dani Monteiro, atleta e jornalista, deve ter sofrido com as aventuras da filha, que é uma das nossas convidadas hoje, uma apaixonada por esportes radicais, né? Obrigada, Dani, por ter vindo. Ai, obrigada. Eu adorei o convite de estar aqui, gente. E você faz que tipo de mãe? A preocupada. Com certeza. Também está com a gente a psicóloga e escritora Olga Tessari. Olga, será que as crianças enxergam essa mãe como uma mulher com superpoderes? Corajosa com certeza, né? Corajosa com certeza, mas não necessariamente uma mãe com superpoderes, né? Uma mãe ousada, uma mãe atirada, uma mãe que gosta dessas coisas radicais, mas não necessariamente superpoderosa, né? Embora toda criança pequena sempre veja os seus pais, tanto mãe como pai, como super-heróis. Mas depois eles acabam descobrindo que não é bem assim. Seus filhos têm quantos anos, Dani? O pequeno, que é o Bento, ele tem 3 anos e a Maria tem 7. A Maria, eu já te digo, a Maria, ela gosta de vir comigo, mas ela sente uma certa apreensão. Você deixa? Então... Fazer assim, o quê, por exemplo? O que ela te acompanha? Então, aí, assim, quando a gente fala em saltar de paraquedas, quando a gente fala em fazer um rafting no rio com corredeira, eu escondo essas fotos. Essas fotos, elas não existem na minha casa. Elas não existem, as imagens não existem, nada aconteceu. Mas um dia minha filha falou assim, mãe, as pessoas falam tanto de você, eu acho que você é muito corajosa, eu acho que você já deve ter feito muita coisa. Mas por que você não mostra? Você não quer que eles façam as mesmas coisas? Óbvio que não. Bom, são pequenos ainda, né? O que você deixa eles fazerem assim de aventura? E você deixa eles escorregarem no escorregador, Ah, no não, balanço? isso sempre. Isso sempre. Porque eu acho que tem um limite que é muito legal, sabe? E é um limite realmente da emoção, da adrenalina, da superação. Eu deixo eles até fazerem mais coisas do que muitas mães. Então, por exemplo, eu levo minha filha para fazer stand-up paddle, né? Que é aquela prancha que a gente vai remando em cima, eu levo. Skate eu levo, patins, eu falo, filha, vamos andar de patins, é legal, é uma superação. Ela aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas bem cedo. Tudo isso vem de uma questão minha de tentar empurrar eles para sempre tentarem buscar uma superação. E, Olga, é importante que os pais incentivem, mas também é importante que a criança, o medo, ele é fundamental também para saber dos limites e não se arriscar e ficar em perigo. Sim, o medo faz parte da vida e ele surge toda vez que você sente a possibilidade de um sofrimento ou um perigo. Então, é normal e natural. As crianças, normalmente, não têm muitos medos, né? E cabe aos pais cercearem essa criança, colocarem limite nas crianças. Por quê? Porque elas são curiosas, elas querem conhecer o mundo. Então, num certo sentido, a Dani está certa, porque as crianças vão ficar muito excitadas, com muita vontade de querer fazer todos esses esportes, e elas ainda não têm condições para isso. Então, o medo ele é legal, mas desde que ele não seja imposto. Por exemplo, a mãe dizer para o filho, não, isso é perigoso, isso não pode. Você colocar medo nas crianças é ruim porque cerceia a criança e impede ela de ter a liberdade que ela gostaria de ter, né? De viver a vida. Então, é importante, mas mais importante ainda é você saber lidar com esse medo, sem impor medos nas crianças. A gente sabe, né, que os esportes radicais são uma opção para aquelas pessoas que não gostam da atividade física tradicional. É desafiador, né, tem aventura. Por que você começou a praticar esses esportes radicais, Dani? Eu assim, engraçado, eu tava pensando esses dias, eu sempre fui muito ativa, eu acho que eu tinha muita energia, eu sempre fui 880, então ou eu tava parada brincando, quietinha, ou eu tava me movimentando. E eu sempre busquei mais me movimentar. Então, desde pequena, ginástica olímpica, depois foi windsurf, do windsurf eu fui pra televisão e adentrei esse mundo com vários esportes, e aí o desafio, o gosto de aprender uma coisa nova foi uma coisa que eu peguei desde cedo. E seus pais te incentivaram? O meu pai me incentivava muito a aprender. Meu pai é professor e ele sempre gostou de me incentivar a aprender qualquer coisa. Esporte,
livro, qualquer conhecimento, ele é um bom professor, né? De ensinar a aprender. E eu acho que eu aprendi isso, e eu tomei um gosto, principalmente por atividade física. Mas seus pais sofriam também? Você entende a posição deles hoje? Eu entendo muito, eu acho que eles foram muito corajosos. Eu não sei se é porque eles não tinham a bagagem, por exemplo, dos esportes, talvez eles não tivessem a noção dos riscos. Pode ser. Hoje em dia eu tenho muita a noção do risco que é, e eu sei a minha responsabilidade. E às vezes, quando eu ultrapasso um limite, por exemplo, com a minha filha, esses dias a gente tomou um tombo junto de skate. Eu fico muito triste e sentida porque eu sei do limite, eu sei do perigo. E eu, mais do que qualquer outra pessoa, eu já vi acidentes acontecendo. Eu tenho que tomar mais cuidado do que todo mundo, porque eu tenho noção. É verdade. Quer dizer, dentro disso até a gente vê que é legal você se arriscar, mas tomando os devidos cuidados, né? Usando capacete, Sim. joelheira, de acordo com cada esporte. Sim, isso é importante, você ter todas as precauções para que você possa fazer com segurança. E o que ela disse é interessante, porque uma coisa é você estar de fora, avaliando os riscos, outra coisa é você estar vivendo a experiência e lá sim você descobrir quais são os verdadeiros riscos. Então, neste caso é interessante, né? Porque quando você vai, você fala, meu Deus, eu não vou querer isso para os meus filhos. Tem isso. É legal, mas é perigoso. É perigosíssimo. Ó, nossa conversa já continua. A Dani já abre o próximo bloco, tá bom? O Momento Papo de Mãe volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, desta vez num papo radical com a Dani Monteiro e a psicóloga Olga Tessari. Olga, será que quando a gente se torna mãe, a gente fica mais medrosa? Na verdade, não é ficar mais medrosa, mas é mais cautelosa, cuidar melhor dos seus filhos. Porque uma das características de ser mãe é o cuidado. Então, eu quero que meus filhos cresçam saudáveis, sem problemas, sem doenças, sem riscos, sem nenhum tipo de problema para ela. Então, a criança, a mãe fica ali o tempo todo cuidando para quê? Para que ela não sofra. Eu já ouvi muitas frases do tipo, eu prefiro eu sofrer, eu mãe sofrer, do que ver o meu filho sofrer. Tem aquele pensamento também, agora eu não posso morrer, né? Não posso deixar meus filhos. Não posso. Você deixou de fazer alguma coisa, por exemplo, na hora de saltar de paraquedas, pensa 2 vezes? Eu não salto mais. Não? Não, eu parei. Fato é que eu vou até colocar uma coisa junto com isso. Não é só pensar no cuidado, é pensar na responsabilidade que aquilo é. Sim. Assim, você nutrir uma vida, cuidar daquela vida, é uma baita de uma responsabilidade. É um ser humano que você está trazendo, sabe, para construir junto. Gente, que responsa, sabe? Que responsabilidade. Eu parei de saltar de paraquedas, eu sei os riscos reais que estão envolvidos ali. E eu acho que o meu maior ensinamento realmente foi assumir responsabilidade por tudo que eu fazia, por cada ação minha. Isso o esporte radical me ensinou, porque se você toma uma atitude fora do lugar, isso pode gerar resultados excelentes ou desastrosos. Sim. E você passou a ter algum medo que você não tinha antes? A gente já ouviu também muitas mães, por exemplo, que passaram a ter medo de andar de avião, que não querem mais viajar de avião. Você passou a ter algum medo ou só mais esse cuidado mesmo? Não, é mais o cuidado mesmo, assim. Eu acho que eu entendo quais são os riscos envolvidos com alguns esportes, eu deixei de praticar porque realmente eu entendo que mais do que faltar para os meus filhos, eu posso ficar inviável, sabe? Eu posso, de repente, sofrer um acidente, uma lesão muito grave e eles vão ter que cuidar de mim também. E lógico, de acordo com a idade deles, o que eles já fazem de esporte? O que eles gostam? Você falou que a sua filha gosta de skate. Então, a gente já fez skate junto, a gente vai muito pra água junto, mas isso foi uma construção, tá? Porque ela morria de medo. O meu filho, você fala pra ele, você traz a prancha, ele fala, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, só quero ir com meu pai, só quero ir com meu pai. Não sei por que cargas d'água, ele só quer ir com o pai, mas
E isso é uma construção, a gente vem construindo, eles têm medo. E tem que respeitar esse medo, aí depois eles vão adquirindo aí, né? Vão conquistando essa segurança. Meu sonho aí é levar para surfar, é levar para velejar, é levar para montanha, para fazer snowboard, mergulhar com os meus filhos. Gente, esse é o meu sonho. Mas tem muito tempo, né? E você é uma mãe ciumenta? Eu tenho ciúme dos meus filhos com o meu marido, porque eles só querem ficar com meu marido. É fácil também, né? É fácil. É fácil que eles querem mais. Não é isso. Gente, assim, alguém aí vive isso? Vou perguntar pra vocês mesmo. Porque tem gente que nasce pra ser pai. Tem mulheres que nascem pra ser mãe. Tem outras que não nascem com tanta aptidão. Eu sou desse segundo grupo. Já meu marido é do primeiro. Então, assim, ele quase... É como se ele tivesse todo no DNA dele preparado. E cada um assumindo os seus papéis, tá ótimo, né? Ele é um baita pai. Ele é um baita pai. Eu acho que os filhos vão ensinando pra gente. Eu fiz essa pergunta pra você porque veio uma pergunta de uma telespectadora nossa, até sobre isso. Eu quero que a Olga responda a ela e até dê alguma dica aí. Quem escreveu pra gente foi a Carla Pereira, do Guarujá, litoral de São Paulo. Ela disse o seguinte: por favor, falem sobre mães que morrem de ciúmes de seus filhos, tipo eu. Tenho uma filha de quase 3 anos e sofro quando ela brinca com o pai, a avó e os tios. Acho que esse ciúme só rola com estas 3 pessoas. Só essas 3? Ela se identificou, a Adri se identificou. O ciúme é normal e natural, porque você quer a atenção dos seus filhos só para você quer que eles te procurem, você quer ter um vínculo com eles exclusivo. Isso digamos, é uma característica até do ser humano. Então, ainda mais a mãe, que foi ela que gerou, ela gostaria de ter toda a atenção para ela. Então, muitas vezes ela se sente incomodada quando ela tem que dividir essa atenção, quando os filhos, como ela mesma disse, né, que não tem muito essa habilidade de ser mãe, e o pai é um super pai, um super pai, como você falou, Gente, é óbvio paciência. que as crianças vão atrás dele do que ao invés de você, mas isso não quer dizer que eles não te amem da mesma forma como eles amam o pai. Não, e daqui a pouco, quando eles crescerem e amarem os esportes radicais, eles vão querer ficar só com você, Dani. Não, mas hoje em dia é muito engraçado, né? A gente tá saindo, sei lá, a gente vai pro cinema e tal, as crianças saem do carro, filho, me dá a mão. Não, aí dá a mão pro pai. Filho, vem no meu colo. Não, aí vai no colo do pai. Aí o pai tá com a mochila, a outra mochila, uma criança, outra criança, e a mãe tá sozinha com a moça. Aí eu falo, gente, nem parece que eu sou dessa família, pelo amor de Deus, alguém vem me dar a mão. Aí minha mas filha... tem um detalhe, né? Às vezes o pai fica mais ausente também. Então, quando ele está presente, as crianças querem toda a atenção dele. Não é o caso, não. Não é o caso? Olha, não. é um tema para um outro programa. Nós vamos gravar, exato. porque infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a presença da Dani. Dani, muito obrigada. Você está nas redes sociais, Dani? Eu tô nas redes sociais. Dani Monteiro Oficial é o meu Instagram. Tem também site, danimonteiro.com.br. Pode me procurar lá. E quem tiver curiosidade de conhecer o Bento, a Maria, eles estão direto no meu Instagram. Gente, eu adoro botar a família lá. Gostoso. Olga, muito obrigada pelas orientações aqui. A Olga também está nas redes sociais, né, Olga? @OlgaTessari em qualquer rede social e o meu site, olgatessari.com. Obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Olha, aqui no Momento Papo de Mãe é assim. A cada programa a gente aprende um pouco sobre uma família brasileira. Porque falar sobre os nossos filhos é sempre muito bom. Até o próximo programa. Até lá, tchau!